Minha filha de 17 anos foi proibida de ir ao casamento da minha irmã por ser muito nova. Eu não discuti. Apenas disse: tá certo, não iremos. Mas quando chegou o Natal, fiz uma mudança discreta. E a família inteira pirou. Meu nome é Renata e sou a mais velha de 3 irmãs. Quando criança, isso significava que eu era a responsável, a ajudante, a babá, aquela que cuidava das coisas quando nossos pais estavam muito cansados ou distraídos. Nunca me importei. Muito. No começo, não. Era assim mesmo. Fernanda era a filha do meio, a artista, a que chamava a atenção. Juliana, a caçula, era o bebê. Ela se safava de tudo. Eu era quem limpava a bagunça dos outros. Quando fiquei mais velha e me tornei mãe, as coisas mudaram um pouco, mas não muito. Adotei minha filha Lívia quando ela tinha 3 anos. Ela tinha uns olhos grandes e sérios, e um jeito tranquilo de observar o mundo, como se ainda não confiasse nele. Lembro-me da primeira vez que ela me chamou de mãe. Chorei no carro depois de deixá-la na pré-escola. Desde o começo, fiz uma promessa a ela. Ela nunca se sentiria indesejada na minha família. Mas eu não consegui cumprir essa promessa, por mais que tentasse. Fernanda ficou noiva na primavera passada. Um grande anúncio, um anel enorme, uma legenda, exagerada no Instagram. Eu a parabenizei, é claro. Lívia até fez um cartão para ela. Recortou sininhos de casamento e colou com muito glitter. Fernanda disse que era fofo, mas deixou o cartão no banco de trás do carro. Encontrei-o lá 2 semanas depois, meio amassado debaixo de um copo da Starbucks. Mesmo assim, Lívia estava animada com o casamento. Começou a procurar vestidos online e a perguntar se deveria usar o cabelo preso ou solto. Percebi que ela estava nervosa, mas esperançosa. Ela queria ser incluída. Então o convite chegou pelo correio. Era um daqueles chiques, de papel grosso com detalhes dourados, do tipo que provavelmente custa mais do que a minha conta de água do mês. Abri-o no balcão da cozinha, enquanto Lívia fazia a lição de casa à mesa. Era o convite de sempre. Local, código de vestimenta, link de confirmação de presença. E então eu vi. Somente para adultos. Maiores de 18 anos. Rigorosamente aplicado. Sem exceções. Li 2 vezes, pensando que talvez tivesse perdido alguma coisa. Mas não. Lívia viu minha cara antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela levantou os olhos do caderno e perguntou. Ela não me quer lá? Eu disse. É um casamento para maiores de 18 anos. Ela ficou em silêncio por um segundo e então perguntou. É porque eu sou adotada? Aquela frase quebrou algo dentro de mim. Ela disse isso com tanta calma, como se fosse um fato que tivesse acabado de aceitar. Eu disse a ela, não, claro que não. Mas eu sabia o que ela queria dizer. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Não exatamente agora, mas em outros momentos, momentos menores, comentários escorregadios. Minha mãe uma vez apresentou Lívia como a filhinha da Renata, nunca como nossa neta. Fernanda a chamava de sua filha, como se estivesse falando de uma criança vizinha. Às vezes, em feriados familiares, Lívia se oferecia para ajudar na cozinha e ninguém respondia. Tentei acreditar que não era intencional, que não queriam dizer nada com isso. Mas dessa vez ficou claro. Não briguei. Não gritei. Apenas entrei na internet e cliquei em não comparecer. Sem explicação. Simplesmente não. Achei que seria o fim. No dia seguinte, Fernanda me mandou uma mensagem. Ei, acabei de ver sua confirmação de presença. Está tudo bem? Depois outra. Se for por causa da idade, espero que você entenda. Estamos sendo super consistentes. Com todos. Nada pessoal, certo? Nada pessoal. Exceto que Lívia é sobrinha dela e tem 17 anos. Não 7. Eu não respondi. Então Juliana me mandou uma mensagem. A Fernanda disse que você não vai? O quê? O que está acontecendo? E então minha mãe ligou. Ela nunca me liga só para conversar, então já atendi me preparando. Renata, ouvi dizer que você não vai ao casamento.
É mesmo por causa do limite de idade? Eu disse. A Lívia não foi convidada. Eu não vou sem ela. Ela tem quase 18 anos, minha mãe respondeu. Não é como se ela fosse uma criança. Ela é da família. Houve uma pausa. Não castigue. Sua irmã por isso. É uma noite só. Eu não discuti. Apenas disse. Não vamos. E desliguei. Deveria ter sido isso. Mas aí vieram as mensagens no grupo, a culpa. Os comentários nem um pouco sutis. Juliana. Não acredito que você está fazendo tanto alarde por causa de uma regra. Você sempre precisa causar drama. A Lívia não é a única que não vem. Não se trata dela. Você está fazendo com que seja por causa dela. Minha mãe mandou uma mensagem longa sobre união familiar e perdão. Disse que todos nós fizemos sacrifícios, que é difícil estar no meio. Eu não respondi. Lívia apagou as fotos do vestido do celular. Parou de falar sobre o casamento. Ela não chorou. Mas acho que foi isso que mais me magoou. O quão despreocupada ela estava. Ela já tinha aprendido o que eu passei tanto tempo tentando ignorar. Então, quando o Natal chegou e ninguém se desculpou ou sequer tocou no assunto, tomei uma decisão discreta. Não os convidei. Não fiz nenhum grande anúncio. Não explodi. Só silêncio. E foi isso que os deixou realmente bravos. Se você me perguntasse há 10 anos como eu achava que seria a maternidade, eu teria dito: festas de aniversário, abraços bagunçados, glitter, no carpete. Eu não teria dito: tentar proteger uma criança de pessoas que dizem amar as duas. Quando Lívia entrou na minha vida, ela tinha 3 anos e era terrivelmente séria. Grandes olhos castanhos, cachos macios e um olhar sereno que fazia você sentir como se ela estivesse memorizando tudo o que você dizia. Só por precaução, para sobreviver a você. Ela não se acalmava rapidamente. Não ria à toa. Não. Corria para os meus braços como em uma cena de filme. Mas, quando ela finalmente estendeu a mão para mim no supermercado, sem que eu pedisse, chorei no estacionamento por 10 minutos. Meu marido Tibério foi quem disse: esse foi o momento em que ela escolheu você. E eu a escolho todos os dias desde então. Mas minha família nunca soube bem o que fazer com ela. No começo, confundi isso com um constrangimento, com a adaptação. Ela não tinha os meus olhos. Ainda não tinha o meu sobrenome. Não se intrometia nas conversas dos feriados como as outras crianças. Mas era mais do que isso. Era o jeito como... Minha mãe se referia a ela como a pequena, em vez de Lívia. O jeito como Fernanda uma vez perguntou: você vai contar a ela que é adotada quando for mais velha? Sendo que Lívia estava bem ali, do mesmo jeito que os filhos da Juliana ganharam cestas de Páscoa dos nossos pais com nomes personalizados, enquanto Lívia ganhou uma genérica. Não foi nada gritante, foi mais discreto, mais suave, mais fácil, de desculpar se você quisesse. Mas a Lívia percebeu, ela sempre percebeu. Tentei ser paciente, tentei mesmo, expliquei, redirecionei. Dei a eles o benefício da dúvida. Quando Lívia tinha 6 anos, ela disse ao meu pai que queria ser artista. Ele sorriu e disse: você vai precisar de algo mais prático do que isso. Quando ela tinha 8 anos, fez um desenho da nossa família, eu, Tibério e ela, e deu para minha mãe. Minha mãe sorriu e disse: obrigada. Depois, largou o desenho e nunca mais o mencionou. Lívia perguntou depois por que não estava na geladeira como os desenhos dos outros primos. Eu não sabia o que dizer. A primeira vez que realmente perdi a paciência foi na festa de noivado da Juliana. Lívia tinha 12 anos. Juliana tinha nos convidado, mais ou menos. Fomos adicionadas a uma mensagem em massa com hora, data e local. Nada de mal posso esperar para te ver. Nenhuma mensagem pessoal. Mas fomos mesmo assim, porque pensei que era assim que a gente mudava as coisas. Continuamos aparecendo. Lívia usava um vestido azul claro e umas sapatilhas prateadas que ela mesma escolhera. Ela estava nervosa. Ficava perguntando se estava tudo bem e se podia ficar perto de mim. Na festa, Juliana nos cumprimentou com um sorriso forçado e um oi. Depois se virou para abraçar a próxima pessoa, sem perguntar nada a Lívia. Sem elogios. Nada de você parece tão adulta. Só o ar. Ficamos lá por 20 minutos, talvez 25.
Lívia ficou do meu lado o tempo todo. No caminho para casa, ela disse: "Acho que ela não gosta de mim." Eu respondi: "Ela não te conhece." Lívia retrucou: "Já tem quase 10 anos, e eu não tinha uma resposta para isso. A questão é que acho que eles nunca aceitaram totalmente que a Lívia não era temporária. É como se uma parte deles achasse que eu eventualmente teria um filho de verdade, e que isso se tornaria um capítulo doce. Algo a que pudessem se referir quando dissessem: a Renata acolheu aquela garotinha. Eles nunca disseram isso em voz alta. Não precisavam. No ano passado, para o aniversário de 16 anos da Lívia, alugamos um espaço no centro e o decoramos com suas obras de arte. A ideia era dela. Não queria uma festa grande com música alta. Ela queria pendurar seus quadros, servir cupcakes e convidar as pessoas que a apoiaram. Ela mesma fez os convites e os enviou para familiares, amigos e alguns professores. Juliana não veio. Fernanda também não. Meus pais chegaram 30 minutos, atrasados, e trouxeram um cartão que dizia "para uma menina simpática", com uma nota de R$ 50 dentro. Lívia agradeceu. Ela é sempre educada. Depois não disse muita coisa. Apenas ajudou a limpar. Guardei as telas dela no carro. Mas, mais tarde naquela noite, quando chegamos em casa e a louça já estava lavada, encontrei um dos esboços dela. Era um desenho, de nós três, ela, eu e Tibério, na festa. Mas nossos rostos estavam inexpressivos. Acho que foi aí que parei de esperar que eles mudassem. Não por causa do cartão, da chegada tardia ou da falta de esforço, mas porque isso nem doía mais na Lívia. Não da mesma forma. Ela tinha parado de se surpreender. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Então, quando o convite para o casamento nunca chegou, nem mesmo um telefonema ou uma conversa, apenas uma exclusão silenciosa, eu soube o que tinha que fazer. Não discuti. Não implorei, nem pedi uma exceção. Apenas disse a Lívia que não iríamos. Ela não chorou. Ela apenas assentiu e disse: "Ok." Mais tarde naquela noite, ela perguntou: "Você acha que eles notaram que não estávamos lá?" Eu disse: "Sim, porque eu precisava que ela acreditasse que era importante, mesmo que eles não acreditassem." Passamos o fim de semana do casamento em casa. Tibério fez torradas francesas. Lívia pintou na varanda. Li um livro do começo ao fim. Não foi vingança. Não foi um protesto. Foi paz. E sinceramente me senti estranha no começo. Silêncio de um jeito que me fazia perceber o quanto de barulho eu tinha vivido durante anos. Não senti falta da cerimônia. Não me perguntei como eram as flores ou se o bolo estava gostoso. Pensei na Lívia. Pensei em como ela costumava buscar a aprovação deles em cada comentário, em cada feriado, em cada jantar em família, e como, aos poucos, eles a ensinaram a não esperar por isso. E pensei no próximo feriado. Como, durante anos, eu havia organizado o Natal por obrigação, convidando-os, alimentando-os, fingindo que seus sorrisos indiferentes eram suficientes. Desta vez, eu não faria isso. Desta vez, eu faria algo diferente. Tibério me perguntou no início de dezembro: "Devo pedir as cadeiras dobráveis de sempre?" Balancei a cabeça negativamente. Nada de assentos extras este ano. Ele não insistiu. Lívia não perguntou. E quando o grupo começou a ficar agitado com perguntas como: "Quem vai trazer sobremesa para a casa da Renata este ano?" E "Devemos ir na noite anterior como sempre?" Não respondi nada. Só vi as mensagens se acumularem sem serem lidas. Não anunciei que não seria a anfitriã do Natal. Não fiz um discurso. Não postei um status ousado. Não mandei todo mundo procurar outro lugar para comer presunto e nada de agressões passivas. Simplesmente não disse nada. E aquele silêncio, aparentemente, foi a coisa mais barulhenta que já fiz. O bate-papo em grupo começou a ficar animado por volta do dia 15 de dezembro. Juliana: "Renata, ainda vamos fazer a ceia de Natal na casa de vocês?" "Me digam o que devo levar." Fernanda: "Claro, seremos 5 de novo. Me avisem se a Lívia quiser algo específico este ano, se ela vai mesmo estar lá desta vez."
Essa quase me pegou. Se é que ela vai mesmo estar lá desta vez. Como se a Lívia fosse o problema. Como se a ausência dela no casamento fosse uma falha pessoal dela. Não o resultado de não ter sido convidada. Não respondi. Pela primeira vez em anos, não limpei a casa de cima a baixo. Não encomendei um assado. Não, desenterrei as cadeiras dobráveis extras. Não tirei a grande folha de mesa da garagem. E quando ninguém teve resposta, começaram a ligar. Primeiro, foi minha mãe. Deixei tocar. Depois Juliana. Depois Fernanda. Depois meu pai deixou uma mensagem de voz. Renata, só queremos saber o que está acontecendo. Sua mãe está chateada. Não é tarde demais para fazer a coisa certa. A coisa certa. Como se receber pessoas que excluíram minha filha fosse a coisa certa a fazer. Como se alimentá-las fosse consertar o que elas se recusavam a reconhecer. Não recebemos ninguém naquele ano. Em vez disso, Tibério e eu fizemos lasanha de pijama, enquanto Lívia assava biscoitos de açúcar em formatos que mal se mantinham juntos. Ficamos em casa, assistimos a filmes e abrimos nossos presentes mais cedo. Rimos mais do que em meses. Sentimos-nos normais como nunca antes durante as férias. Ninguém pisou em ovos. Ninguém precisou traduzir comentários maldosos. Ninguém ficou em silêncio quando Lívia entrou na sala. Éramos só nós três. E foi aí que as mensagens começaram a mudar. 26 de dezembro. Fernanda no grupo. De mensagens. Eu só acho triste. Todos nós tentamos acolher a Lívia, mas a Renata tornou impossível criar uma conexão com ela. Juliana disse: se você cortar o contato com a família toda vez que houver um desentendimento, vai acabar. Sozinha. Pai falou: a maneira como você está lidando com isso é cruel. Desculpa, mas é. Minha mãe me mandou uma foto da árvore de Natal da casa deles com a legenda: não era a mesma coisa sem você. A Lívia teria adorado os presentes. Não, respondi, porque não eram presentes para a Lívia. Eram convites embrulhados em culpa para voltar e fingir que estava tudo bem. E eu já fazia isso há tempo demais. Alguns dias depois, recebemos um cartão pelo correio. Sem endereço do remetente, mas eu conhecia a letra. Lá dentro, minha mãe tinha escrito: gostaria que você pensasse no exemplo que está dando. A Lívia vai ver como você facilmente ignora as pessoas. Essa frase ficou na minha cabeça porque percebi que é exatamente isso que eu quero que ela veja. Não que o amor seja descartável, mas que o amor, todo amor, não pede que você se retraia. Não pede que você fique quieta enquanto as pessoas ao seu redor fingem que sua dor é desconfortável demais para ser reconhecida. Lívia não perguntou sobre as mensagens, mas sei que ela percebeu a tensão. Ela nunca foi de perguntar diretamente, apenas observa, absorve, como se ainda estivesse tentando descobrir quais partes do mundo são seguras. Uma noite, ela estava encolhida no sofá com um cobertor sobre as pernas, desenhando algo. Fez uma pausa e disse: se eu não fosse adotada, você acha que eles gostariam mais de mim? A pergunta me atingiu com mais força do que qualquer outra mensagem. Sentei-me ao lado dela. Querida, eu disse. Eles provavelmente fingiriam melhor, mas o jeito como tratam pessoas que não são como eles, isso nunca teve a ver com você. Ela me olhou com aqueles mesmos olhos sérios do dia em que a conheci e disse: acho que não quero mais que eles gostem de mim. E foi nesse momento que parei de esperar por um pedido de desculpas. Alguns dias depois, meu pai ligou novamente. Deixei o telefone tocar. Então ele mandou uma mensagem: sua mãe não está dormindo. Ela sente como se tivesse te perdido. Sabemos que erramos. Mas isso não justifica deixar todo mundo de fora. Você não é assim. Fiquei olhando para aquela linha por um longo tempo. Você não é assim. Eu costumava me perguntar sobre isso. Costumava me questionar se eu estava sendo muito fria, muito sensível, muito dura. Mas agora penso que é isso que eu sou. Alguém que finalmente sabe o que vai ou não tolerar. Alguém que entende que manter a paz às custas da dignidade da sua filha não é nobre. É covardia disfarçada de tradição. A gota d'água veio da Fernanda,
ela enviou um memorando de voz. Um daqueles áudios desconexos em que as pessoas tentam soar calmas, mas cada frase tem uma faca escondida. Eu só acho isso triste, Renata. Você sempre fez tanto alarde sobre o quanto ama a Lívia, mas agora parece que está usando ela como escudo. Tipo, sempre que alguém não a trata como realeza, você a exclui. Isso não é saudável. Isso não é ser mãe. Isso é obsessão. Não ouvi o restante. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dela. Porque, se amar a Lívia intensamente, completamente, é visto como obsessão no mundo deles, então sim, eu sou obcecada. Sou louca e assumidamente obcecada em proteger a pessoa que mais precisava, de mim. E nada do que eles digam vai me fazer me arrepender disso. O ano novo chegou e passou silenciosamente. Lívia adormeceu antes da meia-noite com um biscoito no sofá. Tibério e eu brindamos com chá em vez de champanhe e assistimos aos fogos de artifício no modo silencioso. Ele olhou para mim e perguntou: "Você sente falta deles?" Pensei um pouco. "Não", respondi. "Sinto falta da ideia deles. Mas essa versão nunca existiu de verdade." Ele assentiu. Não disse mais nada. Apenas estendeu a mão para mim. Não sei o que vai acontecer a seguir. Tenho certeza de que eles vão continuar tentando. Pessoas assim não se vão em silêncio. Haverá mais mensagens, mais postagens. Talvez um deles apareça na formatura da Lívia no ano que vem agindo como se nada tivesse acontecido. Mas eu já tomei minha decisão. Não há um grande confronto. Chegando. Apenas uma distância silenciosa. E às vezes, essa é a escolha mais poderosa de todas. Aconteceu numa quinta-feira. Frio, nublado, tranquilo. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda de casaco, quando a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Tibério estava trabalhando até tarde. Lívia estava lá em cima, preparando um projeto de portfólio para suas inscrições na faculdade. Abri a porta e lá estavam eles, meus pais, parados na minha varanda, como se ainda estivéssemos em 2007 e fingíssemos que nada tinha dado errado. Minha mãe tinha um pote de Tupperware nas mãos. Acho que eram biscoitos de aveia, a especialidade dela. Macios no meio, levemente queimados nas bordas, do tipo que ela costumava fazer quando eu era pequena. "Renata", disse ela, com um sorrisinho ofegante. Pensamos em dar uma passada. Não disse nada a princípio. Apenas encarei o pote em suas mãos como se pudesse ser uma armadilha. Meu pai se mexeu ao lado dela. "Podemos entrar só um minutinho?" Não", eu disse. Houve uma pausa. Surpresa, talvez, mas não longa o suficiente para fazer diferença. Minha mãe tentou se recompor com outro tom caloroso. "Só queríamos conversar. As coisas esquentaram, mas ainda somos sua família." Ela ofereceu os biscoitos como um tratado de paz. Eu não os aceitei. Foi aí que o sorriso começou a sumir. "Você não precisa ser assim", disse ela com a voz tensa. "Sabemos que tem sido difícil criar uma adolescente afastando todos os outros", acrescentou meu pai. "Tentamos ser pacientes, demos espaço, mas você vai perder sua verdadeira família por causa de uma garota que vai embora daqui a alguns meses." Meu estômago se apertou. "Ela tem 17 anos", minha mãe disse baixinho. "Ela vai para a faculdade em breve. E depois? Você vai ficar sozinha. Vai se arrepender disso." Eu conseguia ouvir as palavras por baixo das palavras. Não se tratava de reconciliação. Tratava-se de controle. E então minha mãe disse aquilo. Aquilo em que eu acho que ela sempre acreditou lá no fundo. "Sinto muito, Renata, mas ela não é do meu sangue." "Ela não é exatamente uma de nós." Disse isso com delicadeza, como se estivesse me fazendo um favor. Como se esperasse que eu concordasse e dissesse: "Você tem razão. Eu me perdi." Em vez disso, respirei fundo. Dei um passo para trás e disse: "Você precisa ir embora agora mesmo." Meu pai pareceu surpreso. "Renata, não?" Eu disse mais alto. "Você não pode vir aqui com biscoitos e pena e agir como se isso fosse gentileza. Você não pode insultar minha filha na minha cara
e depois se perguntar por que não estou te convidando para entrar. Você vai se arrepender disso, repetiu minha mãe com a voz embargada. Quando ela te deixar, quando ela se esquecer, de você vai ver. Nossa porta ainda estará aberta. Você vai voltar. Vai perceber que estávamos certos. Eu não disse nada. Não precisava. Fechei a porta, tranquei-a e encostei-me nela até não conseguir mais ouvir os passos deles. Contei para Lívia no dia seguinte. Eu não ia contar. Não queria que ela carregasse o veneno deles. Mas nunca menti para ela. Nada de importante. Ela ficou sentada, imóvel, enquanto eu lhe contava o que disseram sobre ela ter ido embora. Sobre não ser sangue. Sobre eu rastejar de volta um dia. Ela não chorou, mas eu pude ver em suas mãos. Como ela as apertava com força no colo, como seus ombros se enrijeceram. Eles realmente acham que eu vou te deixar, disse ela. Não, eu respondi. Eles esperam que você vá. Assim, vou precisar deles de novo. Ela assentiu lentamente. Eles não podem ter esperanças sobre mim, disse ela. Achei que seria o fim. Eu deveria ter pensado melhor, porque uma semana depois, minha prima Raíssa me encaminhou um e-mail que Juliana havia enviado para a família. Era longo, incoerente, passivo-agressivo como só Juliana sabia ser. Mas a mensagem era clara. Ela disse a eles que eu havia abandonado a família por uma garota que se intrometeu na vida da Renata, manipulando-a e isolando-a de todos os outros. Ela insinuou que Lívia tinha sido difícil, distante e ingrata, que meu relacionamento com ela não era saudável, que eu estava obcecada em protegê-la de desrespeitos imaginários. Era vil e pior. Funcionou. As pessoas começaram a entrar em contato. A tia Rosa me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. O tio Ramos ligou para o Tibério, perguntando se eu estava tendo um colapso. Minha prima de 2º grau, Tati, deixou um comentário em uma das postagens de arte da Lívia. Você tem muita sorte. Não se esqueça de quem te deu um lar. A Lívia viu. Eu a vi ver. E essa foi a gota d'água. Não escrevi uma resposta. Escrevi um dossiê. Capturas de tela, mensagens, fotos, cada convite ignorado, cada exclusão, cada recibo. Escrevi uma carta. Sem emoção, sem raiva. Apenas fatos. Enviei para a família extensa apenas uma vez, com o assunto. Para aqueles que queriam a história completa. Não pedi versões. Não exigi desculpas. Apenas contei a verdade. Alguns responderam. Outros não. Alguns discretamente deixaram de ser amigos da Juliana. Alguns não acreditaram em uma palavra do que eu disse. Não importava. Porque eu não estava fazendo aquilo por eles. Eu estava fazendo aquilo pela Lívia. Para que ela nunca questionasse se tinha imaginado aquilo. Para que ela nunca mais perguntasse: você acha que eles gostariam de mim se eu fosse do mesmo sangue? Depois disso, bloqueei todos que tentaram discutir. Todos que disseram, mas talvez, se vocês apenas conversarem, todos que achavam que manter a paz era mais importante do que proteger uma criança de abuso emocional disfarçado de tradição familiar. Nunca mais ouvimos falar deles. Não diretamente. Tenho certeza de que ainda falam da gente. Tenho certeza de que sou a história que contam nas festas, quando alguém menciona uma criança estranha. Tenho certeza de que o nome da Lívia ainda é falado em tom tenso e crítico. Deixe-os falar. Eles perderam o direito de conhecê-la, avançando. Minha filha está na faculdade agora. Curso de artes. A melhor da turma. Ela ainda me liga toda noite. Não por obrigação. Apenas por hábito. Ela manda fotos dos seus esboços. Às vezes pede minha opinião. Às vezes só quer me dar boa noite. Quando a deixei no dormitório, ela me abraçou por 1 minuto inteiro e sussurrou: não vou a lugar nenhum. Ela quis dizer fisicamente, talvez. Mas eu sabia o que ela realmente queria dizer. As pessoas dizem que não se pode escolher a família. Eu escolhi. Eu a escolhi. Em vez de sangue, em vez de culpa, em vez de anos de silêncio aprendido. E se ainda acham que um dia voltarei rastejando, que esperem. Às vezes ainda penso naquele momento na varanda.
Minha mãe me entregando aqueles biscoitos como se pudessem desfazer anos de silêncio. Como se o açúcar pudesse consertar o que eles nunca tiveram coragem de dizer em voz alta. Às vezes, tarde da noite, me pergunto se exagerei, se deveria ter me esforçado mais, ficado mais quieta, perdoado mais. Mas aí me lembro da expressão no rosto da Lívia quando eu disse a ela: eles não podem te tratar assim. Lembro-me de como ela me abraçou forte quando foi para a faculdade. Lembro que prometi a ela algo que ninguém jamais me prometeu quando criança, que eu a escolheria sempre. Agora me diz, você acha que Renata fez a coisa certa ao cortar os laços com a família? E para você, o que machuca mais? Ser excluído ou perceber que já nem dói mais? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história. Emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.